Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A Fiocruz fez um alerta sobre a possibilidade do aumento dos casos de dengue, zika e chikungunya. Pois é, não podemos esquecer dessas outras doenças. Por causa da pandemia, os agentes de saúde não fizeram aquelas visitas preventivas contra o mosquito que transmite. Então, atenção redobrada, com pontos de água parada. 2020 é marcado como o começo da pandemia e de todos os impactos que ela trouxe. Tantas dificuldades, mortes diárias pela Covid-19 e outras doenças não deram trégua para nós, brasileiros. Estamos falando de vírus como Zika, chikungunya, que não pararam de circular enquanto todas as atenções estavam voltadas para um novo coronavírus. No ano passado, houve um aumento expressivo de casos dessas arboviroses, incluindo a dengue, que já é considerada uma endemia aqui no Brasil. A Fiocruz faz um alerta aí sobre a preocupação com o risco, do aumento de doenças como a Zika, a dengue e a chikungunya. Só para se ter uma noção, entre dezembro do ano de 2019 e dezembro do ano passado, foram notificados quase 1 milhão de casos prováveis de dengue, 90% só no primeiro semestre. A Fiocruz também aponta que, por causa da pandemia, muitos municípios brasileiros não fizeram o chamado LIRA, que é o levantamento rápido de infestação pelo mosquito, um trabalho que é feito pelos agentes que entram nos imóveis e fazem o levantamento de onde tem mais casos de dengue, de zika e de chikungunya. Então, por esse motivo, a Fiocruz acredita ali que pode haver um aumento desses casos em todo o país. Os números da maior cidade do país dão a dimensão do problema. Os dados da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo revelam que, em 2020, foram 2.009 registros de arboviroses. De janeiro até junho deste ano, a capital paulista já registra mais de 6.400 casos. É isso mesmo que você ouviu, mais do que o triplo de todo o ano passado em apenas 6 meses. E tem um agravante: os sintomas dessas doenças muitas vezes se assemelham aos da Covid-19. Na primeira parte desse episódio, conversamos com o biólogo Alessandro Aparecido de Ancola. Ele é analista em saúde da Divisão de Vigilância de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e vai trazer pra gente o panorama das arboviroses na maior cidade do Brasil. Alessandro, muito bem-vindo ao Item Mais. Um prazer falar com você sobre um assunto que temos que chamar bastante a atenção da população nesse momento. Bem-vindo. Muito obrigado pela participação, pelo convite. Pretendo responder as perguntas da melhor forma possível. Opa, não temos dúvida, Alessandro. Para começar, pergunta de ABC aqui, de uma forma bem didática. Estamos falando bastante do termo arbovirose. O que seria arbovirose? Arboviroses são doenças causadas por vírus transmitidos por artrópodes. Dentro dos artrópodes, nesse grupo animal, se encaixam os mosquitos, principalmente nesse termo que a gente vai falar de arboviroses, o Aedes aegypti, transmite dengue, zika, chikungunya e febre amarela até o momento aqui na cidade de São Paulo. E em São Paulo tivemos um aumento expressivo do número de casos de arboviroses. Qual a explicação? Vários fatores podem interferir nesse aumento. O que a gente sempre fala, o que mais interfere, geralmente são os eventos climáticos, aumentos de temperatura, muito ou pouca chuva, o tipo viral, no caso da dengue, que está circulando, que tipo de vírus está circulando, e se tem pessoas suscetíveis na cidade, Quanto mais pessoa suscetível a essas doenças, principalmente a dengue, você tem um aumento de número de casos. Principalmente porque nenhuma dessas doenças ainda a gente tem vacina. Quando a gente tiver vacina, aí a gente vai ter alguma interferência de fora para barrar essas doenças. Enquanto não houver vacina, a gente precisa tomar cuidado tentando eliminar esse mosquito, através da eliminação dos seus criadouros. Vamos lá, vários pontos que você trouxe para a gente, Alessandra. Começar, vou aqui pelo último, vacina. Sonho muito distante? Existe uma vacina em estudo no Butantan já há bastante tempo, que ela é bem promissora pelos estudos do Butantan. Só que nos últimos anos, aqui no estado de São Paulo, a gente teve uma baixa transmissão da dengue. E isso acabou prejudicando a fase 3 do estudo dessa vacina. Mas para os próximos anos, eu acredito que o Instituto Butantan possa dar uma contribuição com relação a isso. É lógico que somente eles para explicar melhor isso que eu estou falando para você.
Fora isso, vacina para dengue, por exemplo, ela é estudada há mais de 30 anos no Brasil. E até hoje a gente não conseguiu, principalmente porque você tem 4 tipos virais para dengue. Então você teria que ter uma vacina que agisse nesses 4 tipos virais, o que é muito difícil. Mas a gente tem vacina para febre amarela, por exemplo, que é muito eficaz, nos ajudou aí nos últimos anos. Tem desenvolvimento de vacina também para zika e chikungunya, mas assim, nada para um futuro muito próximo, pelo que eu sei hoje. Tomara que essa vacina venha logo, Alessandro, nosso desejo. Com certeza. Vamos ao outro ponto que eu queria abordar com você. Você trouxe na sua fala também alguns fatores que explicam essa alta dos casos em São Paulo. Entre esses fatores, extremos climáticos. Vivemos, nesse momento, a pior seca em 91 anos. Como é que isso se relaciona com o controle ou a falta de controle das endemias aqui no país? Esse é um ponto que precisa ter bastante atenção. Na última grande epidemia que o Brasil teve de dengue foi 2014, 2015, aquela virada de ano ali. Se vocês recordarem, foi um período de seca, onde a gente teve falta de água, inclusive em São Paulo. Até aquele momento, a gente imaginava que a chuva contribuía muito para o aumento de casos de arboviroses, que obviamente ela enche os criadouros do mosquito, você vai ter mais disponibilidade de criadouros e isso vai ser prejudicial. Mas, na verdade, também o que acontece também? As pessoas, como estão com falta de água, elas acabam armazenando água dentro de casa, por essa falta d'água, isso pode acontecer, e esses recipientes se tornam criadouros, num número muito grande. Então, se esse criadouro, que a pessoa armazenou água, não estiver devidamente tampado, se essa água não for trocada, isso vira um potencial criadouro e isso é muito problemático para a gente. Isso a gente viu acontecer em 2015 aqui na cidade de São Paulo. Logicamente que isso não é o único fator que explica o número de casos que a gente teve em 2015, mas é um fator muito importante. Ainda nesse ponto das questões climáticas, eu vou para um outro viés, que são as estações do ano. Nesse momento, o centro-sul do país, o que inclui São Paulo, o centro-sul está vivendo o inverno, ou seja, temperaturas mais baixas. Isso significa que o pior no que se refere à contaminação por arboviroses passou? Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem uma coisa muito característica que você pode reproduzir para outras regiões. A gente tem um começo de ano quente, dezembro, janeiro, fevereiro, março, bem quente. Essa temperatura quente, aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, ali na média fica em 26 graus, ela é muito boa para o mosquito. Ele consegue se reproduzir de uma forma muito rápida. Isso dificulta muito o nosso controle. Então, isso fica ideal. Então, por isso você tem aquele aumento de casos já em janeiro, fevereiro continua aumentando, março, até metade de abril, você continua tendo aumento de casos. Quando já começa a cair a temperatura, em meados de abril, que já é outono, você já começa a ver uma diminuição de casos. Como a gente já está no inverno, a gente já vê uma queda expressiva. Até o final do ano, isso se mantém. Poucos casos até o final do ano. Até começar janeiro de novo, vem um pouco de chuva, o calor bem alto, a gente já começa a ter aumento de casos de novo. Então, neste momento, a gente já pode falar que, para este ano, o pior já passou. Mas a gente tem que continuar fazendo todas as medidas de controle para que o ano que vem possa ser melhor do que foi esse ano. Pois é, medidas de controle. Quais são essas medidas de controle, Alessandro, necessárias? A principal ação para controle do Aedes aegypti é a eliminação dos seus criadouros. Por quê? Muitas pessoas associam a aplicação de inseticida via o popularmente conhecido fumacê uma medida de controle eficaz. Ela não é, porque ela vai pegar os mosquitos adultos somente, que são só 20% dos mosquitos na natureza, a maior parte está ali no criadouro, em forma de larva, e esses inseticidas matam o mosquito só em 30 minutos. Quando eu elimino a larva do mosquito, eu impeço que ele chegue na fase adulta e contamine as pessoas com os vírus. Então, o mais eficiente é eliminar os criadouros dentro das residências, dentro dos imóveis, antes que ele atinja a fase adulta e comece a transmitir as doenças. Esse é o foco principal de todos os manuais da Organização Mundial de Saúde, da OPAS, do Ministério da Saúde, do Estado de São Paulo e
da cidade de São Paulo. Todos seguem essa mesma linha. Mas a ação de Fumacê, ela é complementar, ela não é inútil. O que as pessoas associam é que ela é mais eficaz. Ela não é a mais eficaz, ela é menos eficaz, mas ela tem o seu momento de entrar. Quando eu tenho casos positivos numa área, aí eu faço a eliminação através do Fumacê. Mas o mais importante, antes de tudo, é fazer a eliminação dos criadouros durante todo o ano, para que eu tenha poucos mosquitos adultos quando chegar o verão. Essa medida de controle e outras medidas de controle de arboviroses foram de alguma forma prejudicadas pelas ações de enfrentamento à Covid-19? Não foram, porque elas não foram interrompidas durante o ano todo. Só houveram algumas orientações para os nossos agentes ao adentrar as casas dos munícipes, né, que eles não deveriam adentrar dentro da casa das pessoas para não se expor e não se expor às pessoas. Então eles faziam uma vistoria apenas no quintal da casa das pessoas para eliminar os focos que principalmente estão ali, orientando as pessoas também que eliminem os criadouros ali dentro das casas. Então, com relação ao controle em si, não foi prejudicado. Inclusive, tem alguns dados e alguns estudos que precisam ser melhor feitos, que indicam que no ano passado, quando houve restrição de mobilidade das pessoas, na verdade, houve até uma diminuição do número de arboviroses no ano passado. Porque se você tem menos pessoas circulando, você tem menos pessoas circulando com vírus também. Com vírus da dengue, da zika, da chikungunya. Então você restringe a circulação dentro do município, dentro do estado, dentro do Brasil, do vírus. Isso precisa de um estudo melhor, já tem alguns estudos publicados, mas na verdade isso pode ter até ajudado. Porque como as pessoas ficaram isoladas dentro de casa, elas acabam não circulando com o vírus por vários lugares. Isso talvez tenha impedido um pouco a circulação viral no Brasil como um todo. Ou até mesmo não foram procurar atendimento médico, Alessandro. Essa pode ser uma possibilidade, por isso um número tão baixo de registros? Isso também é um fator que precisa ser estudado. A dengue, a gente tem que lembrar, e as outras arboviroses também, somente em torno de 20% das pessoas apresentam sintomas para a doença. 20%. 80% das pessoas que se contaminam não apresentam sintomas, ou apresentam sintomas muito leves, que elas não vão procurar o atendimento médico. Se tinha recomendação de não procurar atendimento médico, só em caso grave de Covid, né, que era a principal situação do ano passado, pode também ter ocorrido essa situação. Mas a gente alerta, qualquer sintoma, febre, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, sangramento, procurar atendimento médico o mais rápido possível para que o médico suspeite de alguma arbovirose. Alerta tá feito com o Alessandro nessa conversa conosco. Muito obrigada, Alessandro. Até uma próxima. Disponha, até uma próxima. Além da cidade de São Paulo, nosso olhar se volta agora para o estado do Acre. Lá, na região norte, a dengue assolou o estado em fevereiro. Com todas as enxurradas, toda a água acumulada, surge a crise da dengue também. Atualmente são 9.000 casos suspeitos de dengue no estado do Acre, justamente também por causa da situação das chuvas. O Ministério do Desenvolvimento Regional emitiu uma nota, disse que está monitorando a situação e que ainda no início desta semana será publicada uma portaria para que as cidades atingidas possam solicitar recursos para ações emergenciais, dependendo de como estiver o estado da cidade. Na segunda parte desse episódio, conversamos com a Melissa Barreto Falcão. Ela é médica infectologista e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia da Bahia. Doutora Melissa, muito obrigada por nos atender. Seja bem-vinda ao Item Mais. Olá, é sempre um prazer falar por um tema tão relevante para o nosso país como as arboviroses. Doutora, vamos começar falando um pouquinho de dengue? Dengue já é considerado uma endemia no Brasil. O que é, por definição, uma endemia? Endemia é quando a doença, a infecção, se encontra de uma maneira persistente nos locais. Então, uma epidemia, quando ela acontece e ela vai embora, e a endemia é quando ela permanece naquele lugar com uma certa frequência. Então, mesmo quando não temos um pico, um surto de dengue em alguns estados, sempre acontecem casos contínuos. Então, assim, a gente considera que o Brasil vive uma endemia de dengue. E aí a gente vai para um caso específico, um caso em que os registros de dengue
triplicaram nos 2 primeiros meses deste ano. Estamos falando do estado do Acre. Tem alguma explicação para isso, doutora? Sim, vimos em alguns estados, no Acre e em São Paulo, um aumento importante aí dos casos de dengue. No Acre, teve um aumento realmente considerável em relação a 2020 e alguns fatores tentam justificar isso aí. Principalmente o controle do vetor, o controle do Aedes. Então, quando vemos o índice de infestação predial, ou seja, a infestação pela larva, pelo mosquito do Aedes, nas cidades do Acre, a gente vê que esse índice de infestação é muito elevado. Então, na cidade de Rio Branco, chega a ter mais do que 2 vezes o valor considerado de risco para epidemias de dengue. Então, acho que o fator principal foi uma falta de controle em relação ao vetor, em relação ao Aedes. Além disso, tem outros fatores. A temperatura muito alta do estado, a cheia de rios, que sempre acontece nesse período, então muita chuva, com a temperatura quente, isso tudo predispõe para que aconteça a epidemia de arboviroses e como a gente viu aí nesse momento, a de dengue. Houve um colapso, inclusive, no estado do Acre. É possível relacionar esse colapso com a fragilidade do sistema de saúde na região? Sim, estamos em todo o Brasil vivenciando um colapso do sistema de saúde com a epidemia de Covid. Quando a gente soma em um sistema já sobrecarregado uma outra epidemia que também tem um impacto grande no serviço de saúde, como o de dengue, vai ser decretado estado de emergência e vão ter que ser vistas outras medidas para poder salvar a vida dessas pessoas. Então, sem dúvida, a condição da saúde local contribuiu, mas também a epidemia de dengue que já estava vindo fragilizando esse sistema de saúde. Ou seja, o controle de uma endemia também fica comprometido por conta da pandemia. Sim, sem dúvida. Então, quando a gente tem uma co-circulação, ou seja, vírus diferentes circulando na mesma área, temos que dar conta do atendimento não apenas do Covid, que é o que mais se fala nesse momento, mas de todas as outras coisas. Temos que lembrar da dengue, da chikungunya, da tuberculose, e todas as outras coisas que continuam acontecendo. E da mesma forma como acompanhamos, por exemplo, campanhas de vacinação contra a Covid-19, nesse ano de 2021, principalmente, faltaram campanhas de conscientização com relação ao vetor da doença, o Aedes aegypti? Sim, faltou uma campanha de divulgação e de esclarecimento, lembrar as pessoas de todos os cuidados necessários de prevenção a nível comunitário, de evitar acúmulo de água na residência, no local de trabalho, a nível pessoal, do uso de repelente, e isso no momento que as pessoas estavam mais trabalhando em home office, as pessoas estavam mais em casa. Então, o período que o Aedes fica com maior frequência no início da manhã e no final da tarde. Então, as pessoas estão dentro de casa por um período de tempo maior e sem tomar os cuidados necessários para a prevenção dessa endemia. E são doenças que têm sintomas, alguns sintomas semelhantes. Como é que a gente consegue diferenciar? É possível? Sim, é possível, mas não é uma coisa fácil para a gente que está trabalhando no atendimento emergencial, no atendimento das pessoas, principalmente no início dos sintomas, diferenciar. Então, quando se fala em dengue, a gente pensa muito numa febre, que normalmente tem início repentino, associado a uma dor muscular muito grande, uma fadiga, um cansaço grande e uma dor ao redor dos olhos. Esses são os sintomas principais da dengue. No Covid, a maioria das vezes tem essa febre, quando é um caso mais moderado ou grave, e associado mais a sintomas respiratórios. Então, no Covid, vemos com frequência uma tosse, coriza, espirro, congestão nasal e outros sintomas que são ainda mais específicos, como a anosmia e a ageusia, a perda do olfato e a perda do paladar. Então, a pessoa para de sentir o gosto e o cheiro dos alimentos e das substâncias. Com isso, é bem característico, mesmo que não tenha nenhum outro sintoma, que não esteja sentindo nada, mas perceba a perda do gosto e do cheiro, é necessário fazer o exame do Covid. Então, acho que o principal diferencial entre o Covid e a dengue são esses sintomas respiratórios, que está muito presente no Covid e ausente na dengue e nas outras arboviroses. É curioso, doutora, porque enquanto conversamos, lembro muito bem de vários relatos de pessoas que testaram positivo para a Covid-19 e trazendo nessas conversas sintomas semelhantes ao da dengue, por exemplo, dores nas articulações. De fato, alguns sintomas ali muito parecidos. Por isso, esse cuidado, essa atenção especial, como a doutora Melissa destaca para a gente.
Doutora, para encerrarmos, quem está nos ouvindo nesse momento em que há o trabalho em home office, nesse momento em que há um crescimento dos registros de infectados por dengue, por arboviroses, qual que é a orientação? A orientação aqui é ter qualquer febre ou qualquer sintoma diferente, que procure uma orientação médica, mesmo que seja por telemedicina, não precisa nem ser presencial, mas que todos os sintomas sejam investigados para que possa ser feito o diagnóstico diferencial e a conduta correta. Se tem dúvida se se trata de uma dengue ou de outra arbovirose do Covid, vamos manter o isolamento para evitar que transmita para outras pessoas, caso seja um quadro de Covid. Se tem a possibilidade de ser dengue, vamos lembrar de se hidratar bastante, tomar bastante líquido e evitar o uso de anti-inflamatórios para que diminua o risco de ter uma gravidade na dengue, de ter sangramento. Então, os primeiros sintomas é bom que seja feita uma orientação médica para evitar a automedicação e uma conduta correta, assim tendo uma evolução mais favorável. Mas lembrando, na dúvida, sempre pensar no Covid e se isolar até ter o resultado do exame. Doutora Melissa Barreto Falcão conversando conosco, trazendo orientações, esclarecimentos para você que está conosco aqui no Item Mais. Doutora, foi um prazer essa conversa. Até uma próxima. Um prazer e um abraço a todos. O recado de hoje do Item Mais tá dado. A gente se vê na próxima. Até lá. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.